pessoal, vocês já ouviram falar sobre jejum? Hoje em dia está cada vez mais na moda, muito mais gente falando sobre o jejum intermitente, aeróbico jejum, que o jejum emagrece, que o jejum é saudável. Mas e aí, vocês sabem realmente o que é jejum? Vocês utilizam o jejum na prática? Sabem como fazer? Pois bem, esse é o tema do vídeo que estarei falando hoje com vocês. O jejum é utilizado há milhares de anos, desde a época do período paleolítico, em que o ser humano ficava um grande período sem se alimentar, ou o ser humano naquele período era nômade, então viajava bastante, caminhando de uma região para outra, e apenas se alimentava das frutas que encontrava pelo caminho e dos animais que caçavam nesse período. Da época de Cristo, 2000 anos atrás, também já se fazia o jejum, Jesus já pregava o jejum. O jejum ele é utilizado por todas as religiões. O islamismo utiliza o jejum, o cristianismo utiliza o jejum, o judaísmo utiliza o jejum. Então assim, o jejum é uma prática utilizada há milhares de anos, com incontáveis benefícios, tanto no lado espiritual como no lado físico. E a medicina já tem feito vários estudos, cada vez mais comprovados os benefícios físicos do jejum, e é uma prática que eu utilizo bastante na minha clínica, ou seja, recomendo aos meus pacientes. Todo mundo pode fazer jejum, claro que deve-se respeitar os limites. Então, nem todo mundo deve fazer jejum de 24 horas, nem todo mundo deve fazer um jejum de 16 horas, mas para ser um jejum efetivo, o jejum intermitente tem que ter de no mínimo 14 horas. Já que 12 horas é o que todo mundo faz, ou seja, aquele período em que você está dormindo, supondo que tenha ido dormir às 20 horas da noite anterior e acorde às 8 horas da manhã do dia seguinte, já é um período de jejum de 12 horas, mas é o jejum básico, é o jejum que todos fazem até mesmo sem querer. Para se ter os benefícios do jejum, deve-se ter pelo menos 14 horas de jejum, pelo menos 14 horas de jejum. E quais são esses benefícios? Eles realmente existem? São realmente muito bons os benefícios do jejum? Então eu vou falar um pouco com vocês a respeito do que a medicina já sabe, dos benefícios que o jejum traz para a perda de peso, para a imunidade, melhora da saúde cerebral, melhora da saúde cardiovascular, melhora do ganho de massa muscular. Mas como assim? O jejum melhora o ganho de massa muscular? Melhora. Por que o jejum melhora? Se sabe que fazendo jejum há um aumento da grelina. A grelina é um hormônio produzido principalmente pelo estômago e que é considerado o hormônio da fome. E se sabe que a grelina, vou até colocar um videozinho aqui, uma foto aqui, a grelina, na verdade, ela, por ser o hormônio da fome, se sabe que ela aumenta o GH. Então você tem um aumento do GH produzido através do jejum. O GH, que é um hormônio anabólico, um hormônio considerado um hormônio anabolizante, um hormônio que ajuda não só a queimar gordura, como também a ganhar massa muscular. Se sabe também que o jejum também melhora a sensibilidade à insulina. Então, aqueles pacientes que têm um quadro de pré-diabetes, aqueles pacientes que têm uma insulina muito alta, aqueles pacientes que têm a glicemia muito alta, as custas de insulina muito alta, que se alimentam de muito carboidrato, quanto mais jejum fazem, melhora a sensibilidade à insulina. Então, mais uma grande vantagem do jejum. Lembrando que a resistência à insulina é uma das maiores dificuldades para a perda de peso. Então, aquela pessoa, aquele paciente, aquele amigo, aquela amiga que já fez várias dietas, que já lutou de várias formas para perder peso e de repente não consegue perder peso, não consegue porque mantém a resistência à insulina. Tratando a resistência à insulina, o paciente começa a perder peso. Então, quando o paciente, por exemplo, começa a fazer jejum intermitente e começa a perder peso, perde peso de duas formas óbvias. Primeiro, que ele não está se alimentando. Se ele não está se alimentando, ele está em déficit calórico. Então, naquele dia, está em déficit calórico, obrigatoriamente vai perder peso. E o outro ponto, com certeza importante, é a resistência à insulina, que vai estar diminuindo naquele paciente. E se você faz o jejum ao longo dos dias, você faz ao longo dos meses, ao longo dos anos, claro que respeitando os limites do seu corpo, de forma programada, se puder fazer com acompanhamento médico ou profissional, seja de quem for da área da saúde, melhor ainda, nutricionista, entre outros profissionais, melhor ainda.
Mas a verdade é que todos podem fazer o jejum intermitente. É fisiológico e é humano. Agora, tem que ser feito com cautela. Não é porque tal paciente, tal pessoa consegue fazer 24, consegue fazer 18 horas que você vai conseguir no primeiro momento, mas pode conseguir sim. Outro detalhe importante que eu devo ressaltar é naqueles pacientes diabéticos que fazem uso de medicação hipoglicemiante, metformina, glibenclamida, ou até mesmo utilizam insulina. Por quê? Porque a medicação desses pacientes vai baixar a glicemia. Então, muito tempo em jejum, muito tempo sem comer, e se fizer uso da medicação, o paciente pode ter uma crise de hipoglicemia, pode até mesmo parar na urgência em função dessa crise. Então, tomar muito cuidado. Esses cuidados devem ser acompanhados de preferência, esses pacientes devem ser de preferência acompanhados por um profissional em função desse risco de hipoglicemia. Mas, a grosso modo, todos podem fazer o jejum intermitente. E esses pacientes, quando acompanhados, também podem fazer e se beneficiarão muito do jejum intermitente. E como é que eu oriento o jejum intermitente? Eu oriento o jejum intermitente aos meus pacientes começar de forma leve, ou seja, começar tentando pular o café da manhã. Paciente que foi dormir às 20 horas da noite anterior e acordou mais ou menos às 8 horas da manhã no dia seguinte, ele deve tentar chegar até meio-dia sem comer nada, ou seja, podendo fazer uso de água, podendo fazer uso de café sem açúcar, até mesmo chás, mas nenhuma fonte calórica. Eu não recomendo nem o ômega 3, que embora seja muito saudável, ainda é uma fonte de caloria e que pode acabar quebrando o jejum. Paciente ficando até meio-dia da manhã do dia seguinte, ele estará fazendo pelo menos 16 horas de jejum. Essas 16 horas já ativa todos os benefícios do jejum. Tem alguns trabalhos científicos que eu vou comentar com vocês, muito interessante. Tem um trabalho que avaliou pacientes, 56 pacientes do islamismo, pacientes que estavam fazendo ali aquele período do jejum do Ramadã, e observou-se que uma melhora, um aumento, na verdade, da expressão gênica de genes que ativam o metabolismo, de genes que têm participantes, sendo 34 homens e 22 mulheres. E observou-se uma melhora, um aumento da expressão gênica de genes que regulam, de genes com ação antioxidante e de genes com ação anti-inflamatória, nesses pacientes que fizeram o jejum. Então, assim, se sabe da importância do jejum, se sabe da melhora da leptina, se sabe da melhora da grelina, se sabe do aumento do GH pelo uso do jejum. Então, assim, resumindo, façam jejum, procurem um acompanhamento médico, estudem mais sobre o assunto, mas o jejum é um grande aliado para a saúde, ou seja, para aquele paciente que quer ganhar massa muscular, assim como para aquele paciente que quer perder peso. Atividade física em jejum, cetogênica em jejum. E por que tão importante? E qual a importância do jejum nessas atividades? Quando se faz a cetogênica, tema inclusive que eu falei no vídeo anterior, o paciente entra em um estado metabólico chamado cetose, em que ele começa a queimar a própria gordura corporal quando está em cetose. Nesse período que o paciente está em jejum, esse período de 16 horas, 14 horas, 18 horas, até mesmo 24 horas, lembrando que sempre respeitando as limitações, as individualidades de cada um, a energia que o paciente vai estar utilizando para poder exercer suas atividades diárias, para poder fazer suas atividades laborais, para poder se divertir, suas atividades, a energia básica que ele vai estar utilizando, estará vindo da própria gordura, estará vindo da própria gordura corporal, ou seja, o jejum vai potencializar essa cetose. Então, o paciente, por exemplo, que tem dificuldade de entrar em cetose, faça jejum, o jejum vai melhorar bastante. Claro que se ele estiver tendo dificuldade de cetose, o jejum vai melhorar muito, mas é importante também avaliar a quantidade de gordura que esse paciente está consumindo ao longo do dia. Mas o jejum aumenta a cetose e o jejum aumenta a queima de gordura, ou seja, o paciente que está em jejum, que está 14 horas de jejum, resumindo, ele vai aumentar a sua queima de gordura. E para potencializar esse resultado, o que é que eu recomendo? Eu recomendo fazer atividade física em jejum. Ou seja, aquele paciente que pode fazer uma caminhada, que seria o aeróbico em jejum, o famoso AEJ, cada vez mais falado, cada vez mais comentado nas redes sociais, fazer um treino de musculação em jejum, ou seja, aquele paciente que consegue malhar de manhã, lembrando que pela manhã é o melhor horário para treinar, vou até fazer um vídeo
em breve falando a respeito disso. E quando você associa o treino em jejum, ou seja, o treino pela manhã, em que você já tem uma melhora hormonal em função do ciclo circadiano, um aumento da testosterona, um aumento do cortisol, e você vai utilizar os benefícios desse aumento hormonal pela manhã e ainda utiliza o jejum associado, você consegue aumentar a queima de gordura. E a queima de gordura é bom para quem? É bom para todo mundo. Ou seja, aquele paciente que está acima do peso, aquele paciente que está com sobrepeso, aquele paciente que está obeso, vai ser muito beneficiado pela queima de gordura. Mas aquele paciente que tem massa muscular e que quer ganhar maior definição, que quer um aumento da massa muscular, mas com definição, com qualidade, aumentando essa queima de gordura, também será muito beneficiado.